Salve, salve, minha gente, beleza? Mais um exercíciozinho aí, exercício 14 de noções de função. Noções de função. É... Então vamos lá. Quando colocamos gasolina no carro, o preço P que vamos pagar depende da quantidade X de litros. Considerando que o litro de gasolina seja 3,60, boa época essa aqui, hein? Determine, letra A lei de associação P de X, que relaciona as grandezas P e X. Então, depois a gente lê a B, a C e a D. Vamos focar primeiro na A. Então, vamos ver aqui. Então, deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos focar nossa atenção nessa aqui. Vamos focar nossa atenção nessa aqui por enquanto. Vamos ver aqui coisas que a gente pode selecionar, então. Então, o preço P, né, ele depende da quantidade X, sendo que o preço P é calculado em reais e a quantidade X ela é calculada em litros, né? Então eu tenho X litros, para X litros eu vou pagar um determinado preço P. Então, como o preço depende de X, aí a gente tem aqui, ó, P de X. Então, a grandeza P, que é o preço, depende da grandeza X, que é dada em litros. Então, vamos às nossas considerações. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Opa. Isso aqui, P1. P1 significa o quê? O quanto que eu tô pagando, o quanto que eu devo pagar por 1 litro de gasolina. Vamos colocar uma tabelinha aqui, ó. Vamos selecionar esse aqui. Vou colocar aqui embaixo. Então aqui eu vou ter o preço. Vou ter o preço. Acho que assim estava melhor. Então, esse P1 significa o quanto que eu pago por 1 litro de gasolina. E aqui ele já deixou, né? Ó, considerando que o litro de gasolina é 3,60, então por 1 litro de gasolina eu vou pagar 3,60. Beleza. O que seria então P de 2? Então, isso aqui vai ser o valor a ser pago por 2 litros de gasolina. Ora, isso aqui é 3,60 pelo primeiro litro, mais 3,60 pelo segundo litro. Beleza. Só por curiosidade, 3,60 mais 3,60 daria 7,20. Mas vamos deixar 3,60 mais 3,60. Quanto que eu vou pagar por 3 litros de gasolina? Então, eu vou pagar 3,60 pelo primeiro litro, mais 3,60 pelo segundo litro, mais 3,60 pelo terceiro litro. Beleza? Acho que vocês já entenderam, mas vamos fazer mais um. Quanto que eu pagaria por 4 litros de gasolina? Então, aqui seria 3,60 pelo primeiro litro, mais 3,60 pelo segundo litro, mais 3,60 pelo terceiro litro, mais 3,60 pelo quarto litro. Agora, ao invés de escrever 3,60 mais 3,60 mais 3,60 mais 3,60 várias vezes, a gente pode ser um pouquinho mais esperto. E uma vez que eu estou me referindo a
soma de parcelas iguais, então, observe isso aqui, ó. O 3,60 apareceu uma vez. Então, aqui eu vou me dar o luxo de escrever uma vez, então, pontinho, uma vez, o 3,60. No outro caso, o 3,60 apareceu duas vezes, porque são 2 litros. Então, vou colocar aqui duas vezes o 3,60. E aqui o 3,60, quando eu for calcular o valor, o preço a ser pago por 3 litros, o 3,60 aparece 3 vezes, porque de fato são 3 litros. Então é 3,60, é 3 vezes o 3,60. E adivinhe só quando é que vai ficar o último? 2, 3, 4 parcelas iguais. Então isso aqui é 4 vezes o 3,60. Lembrando que esse pontinho representa a operação de multiplicação. Agora olha só que curioso. O 3,60, ele sempre aparece, tá vendo? O que está mudando é isso aqui que está em azul. Então, o preço por 1 litro é uma vez o 3,60. Por 2 litros é duas vezes o 3,60. Por 3 litros é 3 vezes o 3,60. Por 4 litros é 4 vezes o 3,60. Então, quando a gente estava começando a estudar frações, a gente tinha uma coisa assim, ó. F de x era igual a, sei lá, vamos colocar aqui, 2 vezes o x menos 1. Um exemplo de uma fração, de uma função aqui qualquer. Quando eu tenho a função e a lei de formação, quando eu queria calcular f de, sei lá, por exemplo, 5, como é que eu faria? Como é que eu fazia? Eu pegava a lei de formação e onde tinha o x, eu tirava o x e colocava no lugar do x o 5. Então aqui ia ficar 2 vezes o 5 menos 1. Então olha só, esse número que está em azul, ele é um número que vai mudando. Como se eu fosse calcular f de 4, f de 3, f de 2, f de 1. Então, esses números que iriam aparecer aqui, ó, eles iriam mudar. E esse aqui, ó, que está em preto, que ia permanecer. Eu coloquei isso aqui só para vocês fazerem um paralelo com isso, ó. Tá vendo que esse aqui, que é o que está em azul, que ele está mudando, e esse que está em preto está sempre se repetindo? Então, esse que está em preto aqui está fazendo o papel desses que estão em preto aqui, ó. E esses aqui que estão em azuis está fazendo o papel desse aqui, ó, que nada mais é do que o valor da variável x. Então, é isso que está mudando. Então, esse aqui, ó, o valor do 1, é o valor da quantidade de litros, que aqui é representado por x. Então, se eu fosse calcular, vamos apagar esse aqui. Se eu fosse calcular, então, P de x, que é o que ele pede na letra A lei de associação, ou seja, a lei de formação, que associa P de x, a lei de associação de P de x, que relaciona as grandezas P e x. Então, essa aqui é a grandeza P, e eu quero uma lei de formação que vai aparecer aqui, que envolva a variável x em algum lugar, onde o resultado dessa conta tem que ser o valor do quanto que eu vou pagar, o valor de P de x. Então, vamos ver o que que aparece aqui, ó. P de x, então se eu vou comprar x litros de gasolina, então vai ser x vezes o valor do litro de gasolina. Então, isso aqui é chamado lei de associação, porque quando eu substituir o valor do x na quantidade de litros, o resultado dessa continha de vezes vai me dar o quanto que eu vou pagar.
Então, isso aqui está certo, só que via de regra a gente tende a deixar o coeficiente à esquerda da parte literal. Então, via de regra a gente escreve assim: 3,60 vezes a variável. Então, P de x é igual a 3,60 vezes x. Essa é a lei de associação. Certo? Então, beleza.